Boa tarde. Bom, pessoal, vamos retomar então. E antes da gente dar continuidade, eu queria só fazer uma linha de raciocínio, recapitulando o que foi falado na parte da manhã, para que a gente consiga ter um entendimento melhor agora à tarde. A gente iniciou relatando algumas questões da vida de um grande médium, mas acima de tudo de um grande espírita, dos trabalhos que Chico Xavier desenvolvia, não apenas a mediunidade, mas o que dava base para a sua mediunidade, que era o trabalho social. Em um segundo momento, a gente começou a trazer informações sobre o cristianismo primitivo, em especial os trabalhos desenvolvidos por Pedro na Casa do Caminho, que no primeiro momento era um trabalho de assistência material e acolhimento. Fizemos relações desses trabalhos da Casa do Caminho com trabalhos que sempre foram comuns com a vinda do Espiritismo, aqueles primeiros espíritas sempre testemunhando o trabalho da sopa fraterna, da campanha do quilo, distribuição de cesta, e demonstrando também o quanto esse tipo de trabalho ainda é importante e extremamente necessário. Isso não saiu de moda, pelo contrário, isso precisa ser resgatado. No segundo momento, a gente demonstrou o valor de acreditar naqueles que chegam assistidos numa casa espírita, porque muitos deles se tornam grandes trabalhadores, e aí a gente fechou exemplificando a figura de Estevão, que não só foi um assistido, que demonstrou que se tornou um grande trabalhador, mas que se tornou também um marco da história do cristianismo, inaugurando naqueles trabalhos sociais que até então funcionava com assistência material, a assistência também espiritual. Falar de Jesus para aqueles que tinham a fome do corpo físico saciada, falar de Jesus para aqueles que chegavam com lepra, que chegavam precisando de um leito, a fim de suprir as necessidades do corpo e da alma. No entanto, nós não podemos entender que aí o ciclo do trabalho social foi fechado. E nesse momento a gente vai falar de um terceiro ponto, do qual nós também temos muita dificuldade em desenvolver. Porque os dois primeiros pontos, aparentemente normais num trabalho social na casa espírita, às vezes a gente dá uma escorregada. Tem casa espírita que acha que não tem que ter trabalho de assistência material, tem casa que, ao invés de aproveitar o momento da oratória, dos estudos, de evangelização infantil dos jovens, para falar de Jesus, fala de tudo menos do Cristo, e Jesus é a essência do Espiritismo. E aí a gente vai chegar no terceiro ponto, que às vezes a gente ainda tem que melhorar também, que é o trabalho que teve como marco a figura de Paulo. E aí, como de costume, nós vamos contar a história. Como que isso se deu, o que aconteceu para eles despertarem, e qual foi essa terceira etapa do trabalho social, do qual nós precisamos também empregar nas casas espíritas. No segundo momento agora da tarde vai ser livre para perguntas, para debate. Então, apesar disso, se vocês quiserem, levante a mão, porque a gente vai conversar ainda nessa primeira parte também. Vocês têm liberdade de me interromper, para a gente construir esse entendimento. Paulo, ele se converteu no caminho de Damasco, e não é o tema nosso de aprofundar na conversão dele, mas muitos acreditam, e talvez não percebam, lendo o livro Paulo Estevão, não fazendo como uma reunião de estudo, como um estudo profundo, mas como a leitura de um romance, a gente talvez não perceba. Depois do momento que Paulo se converteu em Damasco, ele demorou cerca de 7 anos para ter a primeira oportunidade em trabalhar para Jesus. E às vezes a gente não valoriza as oportunidades que a gente tem de trabalho. Paulo, ele queria já começar como orador lá em Damasco, e Ananias falou com ele uma coisa muito interessante: meu filho, como que você quer jogar as primeiras sementes se você nem tem elas ainda reunidas próximo a ti, né? Como começar a semear se você nem sabe a semente que você vai jogar? Então Paulo tinha que conhecer o Evangelho antes de querer ser um grande orador. E conhecer o Evangelho não é apenas estudar o Evangelho, mas também começar a praticar no dia a dia, nas mínimas coisas. E ele procura o pai espiritual chamado Gamaliel, que havia se convertido ao cristianismo, através de um convite de Pedro. E vejam a importância de um trabalho social. Paulo começou as perseguições, matou Estevão, e Pedro, que era esse equilíbrio do cristianismo, percebeu que o momento era crítico. E ele sabia que um dos fariseus era conhecido por ser tolerante, por ter o coração bom, e esse homem era Gamaliel. Então ele resolve chamar Gamaliel para conhecer os trabalhos da Casa do Caminho, porque dentro da visão de Pedro, qualquer ser humano que conheça um trabalho legitimamente social, ele se comove. É impossível não se comover com o trabalho da caridade. Então ele chama Gamaliel para conhecer a Casa do Caminho,
E é muito interessante que Emmanuel vai sintetizar as impressões que Gamaliel teve ao adentrar aquele local. Emmanuel nos fala que Gamaliel percebeu que pela primeira vez em todo o histórico religioso do planeta, em todo o histórico religioso da humanidade, pela primeira vez as pessoas não estavam apenas pregando a virtude atrás de um púlpito confortável, atrás de uma cátedra. Pela primeira vez, um religioso na Terra, ou um grupo de religiosos, iam ao encontro dos infortúnios ocultos. Gamaliel usa um termo nos falando que os seguidores de Jesus inauguraram na Terra a verdadeira fórmula da benemerência social. Vejam só, inauguraram a verdadeira fórmula da benemerência social, que é ir ao encontro dos que sofrem, não só esperar os sofredores baterem à nossa porta. E ali ele fica muito impressionado vendo aquelas dezenas de macas espalhadas naquele recinto, e então ele, muito reflexivo, percebe que um dos enfermos que ali estava era um grande amigo dele da vida política, já em fase terminal de lepra. E ali ele fica surpreendido e pergunta ao amigo: Samônio, que fazes você aqui? E Samônio então responde a ele: meu bom mestre, ainda bem que um dos meus amigos pudera ver-me nessa minha miséria física, mas vocês também testemunharão o meu crescimento espiritual, porque Jesus é o Messias prometido. E ali Gamaliel fica assustado e responde a Samônio: olha, Samônio, eu acredito que Jesus é um homem bom. Lembra do que Jesus pergunta aos seus discípulos, a pergunta da qual começamos a nossa fala? Quem dizem os homens ser o filho do homem? É mais um profeta, é Elias que voltou, é um homem bacana, né? Que faz parte da história da humanidade. Mas não é o principal. E Gamaliel ali achava que Jesus era mais um profeta, achava que era um cara bacana, com uma ideologia legal, mas daí ser o filho de Deus? E Samônio então fala com ele: eu te entendo, Gamaliel, porque também se eu estivesse ao lado da minha família, se eu estivesse com a saúde que você tem, pensaria igual. Mas na câmara escura do sofrimento, eu conheci Jesus, e hoje percebo que o seu poder dominará todas as nações, porque é a força do amor capaz de triunfar a própria morte. Esse homem, Samônio, era um homem muito rico, da região de Cesareia, um político poderoso, e que ao descobrir a lepra, foi colocado para fora de casa pelos próprios filhos e pela esposa. Foi jogado no chamado Vale dos Leprosos, que ficava em Jope, e ele sai de Jope, que distanciava mais ou menos 60 quilômetros de Jerusalém, e vai andando a Jerusalém, mas na metade da caminhada ele cai, porque os pés se tornaram uma chaga só, uma chaga aberta. Não consegue continuar a caminhada, e ali passa mais um carroceiro, como foi acolhido Estevão, e nos fazendo lembrar da parábola do bom samaritano, acolhe Samônio e o leva para a casa do caminho, que acolhia todos os filhos que se encontravam no sofrimento. E ali Samônio ainda afirma para Gamaliel que os antigos, ou seja, o Velho Testamento, nos afirmam que somos deuses, mas que naquele momento ele percebia que o ser humano é um Deus projetado num turbilhão de pó, e tudo que se refere à vestimenta física vai perdendo a importância com o tempo, e o que resta é a nossa realidade espiritual. E ele ainda afirma a Gamaliel que por mais que aquelas chagas que haviam separado das pessoas que ele mais amava, que ele mais queria bem, ele ainda continuava tendo a capacidade de pensar, de querer e, acima de tudo, de amar. E aí ele afirma novamente para Gamaliel que o Evangelho de Jesus é a força do amor capaz de triunfar a morte do corpo físico. Gamaliel se comove com toda aquela cena, se comove ainda mais vendo um amigo, vendo a caridade sendo exercida na sua plenitude por aqueles seguidores de Jesus, começa a chorar, e Pedro então entrega a ele um evangelho. E ele pega o evangelho comovido e fala com Pedro: estudarei o teu Cristo. E nós que nos falamos que somos cristãos, temos dificuldade de estudar o nosso Cristo. Ele estuda, se aposenta da vida pública. Antes da aposentadoria ele teve um papel fundamental, porque Saulo vai prender mais tarde Filipe, João e Pedro, e todos os fariseus foram favoráveis à morte aos 3 discípulos por apedrejamento. Gamaliel, que já estava estudando Jesus, se levanta daquela assembleia e pergunta a todos os fariseus: vocês também acreditam nas verdades pregadas pelos seguidores do Nazareno? Obviamente que todos eles responderam que não.
E aí isso está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. E aí Gamaliel então fala aos fariseus: então deixai-vos ir em paz, porque tudo que é mentira, com o tempo se perde, mas se for verdadeiro, por si só se celebrará. Ele conseguiu com esse argumento convencer a todos, salvar da pena de apedrejamento Felipe, João e Pedro, e contribuir muito com o cristianismo. Se aposenta da vida pública e vai para o deserto estudar o evangelho. Paulo, depois que se converte, lembra que Gamaliel havia se convertido também ao cristianismo e que Gamaliel era grande referência na vida dele. E chegando lá ele fala: Gamaliel, você sempre enxergou as melhores soluções para aquela alma aflita, para a alma indecisa. Hoje eu sou iluminado também pelo evangelho, mas não sei por onde começar. E Gamaliel então fala com muita sabedoria a Paulo: meu filho, seu problema é de trabalho, é de esforço pessoal. Até então a sua vida tem sido de um religioso que fica apontando o defeito do próximo. Você precisa fazer alguma coisa em favor de ti mesmo. Você tem saúde, tem força. Não se esqueça que as tarefas apagadas são as grandes mestras do espírito. Você precisa entender que o trabalho é o movimento sagrado da vida. O que seu pai te ensinou? Quando eu tinha 12 anos meu pai me ensinou a ser tecelão. Não poderia ter recebido das mãos paternas uma dádiva maior. Toda família que é edificada sobre o valor do trabalho e sobre o temor a Deus consegue ter o selo divino em vosso lar. E ali Gamaliel começa a discorrer sobre isso. Paulo toma a decisão de ir para o deserto e ficar 3 anos estudando, mas antes de ir, sabe o que ele recebe de Gamaliel? O evangelho que Gamaliel havia recebido de Pedro, porque foi comovido por um leproso, que para a gente passa despercebido na obra, mas que foi usado pela espiritualidade superior para comover o coração de Gamaliel, porque eles sabiam que Paulo recorreria a Gamaliel, que era um grande líder espiritual, era o pai espiritual de Paulo de Tarso, enquanto fariseu. E ali, só porque era Gamaliel, ele recebe o evangelho e recebe as orientações. Esse evangelho que mais tarde entra para a história, porque Paulo, como um tecelão, certamente fez uma túnica com bolso falso do lado de dentro. E quando ele fazia a primeira viagem missionária ao lado de Barnabé, eles param para repousar em Antioquia da Psídia, uma cidade próxima a Antioquia da Psídia, numa gruta, e eles começam a falar do evangelho empolgados, naquela primeira missão apostólica, dizendo: olha, nós temos o tesouro da vida. E Barnabé respondia: não existe riqueza e tesouro maior que esse. E ali eles conversando sobre o tesouro da vida, sobre a riqueza, sobre o ouro que o evangelho é. E então passa 2 criminosos naquele momento, e escuta eles falando que tem uma riqueza, que tem um tesouro. Chega com objetos cortantes que matava, e então fala assim: me dá aqui essa riqueza, me dá esse tesouro, eu quero isso para mim. E eles entregam as poucas moedas que tinham, os poucos pães e frutas, entregam toda a túnica, fica só com a roupa do corpo, e eles levam todos os pergaminhos, achando que era o mapa do tesouro. Quando amanhece o dia, Barnabé fala: Paulo, nossa missão acaba aqui. Nossa primeira viagem missionária precisa acabar, porque a gente não tem roupa, a gente não tem comida, a gente não tem dinheiro, não tem como seguir adiante. E Paulo olhou para Barnabé e falou assim: mas a gente tem um principal, que é o evangelho. E Barnabé falou: não temos, roubaram também. E sem o evangelho é difícil a gente seguir. Sem o evangelho é muito difícil levar qualquer trabalho adiante, seja na casa espírita, seja nos nossos lares. Por isso que culto do lar é todo dia, gente. Nós temos que parar com essa cultura de falar que culto é uma vez por semana, porque a gente já cria uma dificuldade, e nós ainda falamos assim: olha, é uma vez por semana, passa rapidinho, é 20 minutos só, como se fosse uma coisa dolorosa e que tivesse que passar rápido. É igual quando fala com a criança assim: vamos tomar uma injeção, ele é só uma picadinha, vai passar. Gente, o evangelho é algo maravilhoso, precisa estar nos lares todos os dias. É esse tesouro da vida que sem ele a gente não consegue achar o ponto de equilíbrio. E ali naquele dilema, Barnabé trazendo essas dificuldades, e falou: olha, a gente não pode seguir seu evangelho. E de fato não podemos. Mas naquele momento Paulo sorriu e colocou a mão, segundo Emmanuel, próximo ao coração, dentro da túnica, e tirou daquele bolso falso os pergaminhos que ele havia recebido de Gamaliel, que só recebeu das mãos de Pedro porque foi comovido com o leproso. E ali os dois ficaram numa alegria imensa, percebendo que poderiam então seguir adiante, se alimentando dos frutos que encontrassem pelo caminho, se alimentando dentro das possibilidades de trabalho profissional, porque eles nunca eram pesados a ninguém. Eles chegavam no local e procuravam emprego, procuravam trabalho, e então dessa forma eles foram adiante. E Emmanuel comenta ao final dessa mensagem, ao final dessa passagem, que era profundamente comovedora
a fidelidade que os primeiros cristãos tinham a Jesus Cristo. Olha que lindo isso, profundamente comovedora a fidelidade que os primeiros cristãos tinham a Jesus Cristo. E muitas vezes a gente fica muito empolgado quando a gente começa a trabalhar para Jesus. O difícil é persistir. Aquele que persistir até o fim será salvo. Então a persistência é uma das grandes marcas desses cristãos da primeira hora. E Paulo não saiu do deserto depois de 3 anos já com um trabalho. Ele quis ir para Jerusalém, começar a pregar. Inclusive em Jerusalém ele consegue ter a grata surpresa de ser recebido por Pedro e orientado por Pedro, depois que os amigos Sadoc e Alexandre ignoraram ele, depois que a irmã Dalila não quis recebê-lo, falando que a mãe tinha morrido de decepção, que a família não queria saber dele. Nem na casa do caminho eles abriram as portas para Paulo, e ele então teve apenas o acolhimento de Pedro, que foi procurar ele numa pensão, e ele indignado porque ele queria começar a pregar, e quase mataram ele em Jerusalém também, como fizeram em Damasco. Ananias falou que ele tinha que recolher as sementes, que ele tinha que organizar a semente. Ele organiza os 3 anos, vai começar a vida de pregador e também não consegue. Então ele estava indignado. E aí Pedro, que era o equilíbrio do cristianismo, falou com ele assim: olha, Judas também teve pressa da vitória. Olha a observação que ele fez. Judas também teve pressa da vitória. E eu percebo que a sua sorte é maior que a dele. Judas foi mais ignorante do que perverso. Ele achou que na terra ia resolver todos os problemas. Tenha calma, meu filho, tenha paciência, saiba esperar. E ali Pedro então orienta Paulo, que volta para Tarso, procurando a ajuda do pai, que não quis recebê-lo. Ele sai da casa do pai triste e vai repousar numa caverna na região de Tauro. E ali ele faz uma oração pedindo a Jesus para iluminar a vida dele, porque já havia 3 anos e meio que ele havia se convertido e até então não tinha tido nenhuma oportunidade de seguir Jesus efetivamente. Durante aquela oração, ele percebe que o seu perispírito se desligava temporariamente do corpo físico. Se a gente analisar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai falar desse desdobramento espiritual que também é relatado em Paulo e Estevão nos seguintes termos: há 14 anos, se no corpo físico ou no corpo espiritual, eu não sei, Deus o sabe. O que sei é que fui arrebatado a um 3º céu, e lá me foi dito coisas que ao homem comum não é lícito dizer. Então, se nós pegarmos essa passagem aos Coríntios, a gente vai tirar algumas conclusões. Primeiro, fui arrebatado a um 3º céu. Ele está falando em dimensões espirituais diferentes. E mesmo isso estando registrado no Novo Testamento, nós, enquanto católicos, e o nosso espírito é católico, é muito mais católico do que espírita, porque a gente reencarnou muito mais no catolicismo, a gente ficou muito tempo acreditando no céu, e o próprio Paulo fala de um 3º céu no Novo Testamento. Jesus fala das infinitas moradas na casa do Pai, dimensões espirituais diferentes. E além disso, além de falar de dimensões diferentes, Paulo vem falar de perispírito, porque ele fala: fui arrebatado a um 3º céu, se no corpo físico ou no corpo espiritual eu não sei. Ele falava desse corpo intermediário, e ele finaliza falando: lá me foi dito coisas que ao homem comum não é lícito dizer. O que será que falaram com Paulo lá? Que curiosidade, né? No Paulo e Estevão tem. Todo mundo leu Paulo e Estevão, eu perguntei no início aqui. Então vocês lembram, né, do que foi falado com ele? Não, né? Estevão, eu vou fazer uma maldade e falar assim: em casa vocês vão ler então, né? Mas não vou fazer isso não. Porque eu vou confiar em vocês, que vocês vão estudar o livro, tá? Um voto de confiança. Ele entra num desdobramento espiritual onde falta palavras para descrever a beleza do local. E é muito característico isso, tá, gente? Desdobramentos em esferas maiores, falta termologia para descrever a música, a beleza das flores, as cores que existem, diferentes do que a gente está acostumado a ver, e o que acontece ali nem sempre é falado. Tanto é, Paulo escreve na carta dele o seguinte: ao homem comum não é lícito dizer. Ele encontra com Estevão e Abigail, o guia espiritual e a noiva que ele amava e que já tinha desencarnado. Estevão começa a orientar Paulo, e estudando a obra a gente vê que Paulo não presta atenção em nada do que Estevão fala. Ele não tirava os olhos de Abigail. Isso que é ser apaixonado, né? Estevão falava e ele olhando para Abigail, e Abigail em silêncio, machucando o coração dele.
E ele então percebe que Estevão termina de falar, ele olha para ver se Abigail ia falar alguma coisa, e Abigail vira as costas e vai embora, calada. E ele então pergunta direcionado para Abigail. Ele ignora Estevão e fala: Abigail, como começar a colocar em prática tudo aquilo que tenho recebido? E é uma pergunta atual para todos nós. A gente recebe tanta coisa do Espiritismo, como começar a colocar em prática? Ela responde a ele com uma palavra. Olha que lindo isso. Espírito superior normalmente não fica trazendo mensagem quilométrica, não. Eles são simples, mas extremamente profundos no que fala. E ela então responde com uma palavra: ame. E ele, muito questionador, falou: mas eu sei que tem que amar. É o resumo da doutrina do Cristo. Eu sei que tem que amar, mas como eu vou me enriquecer na virtude divina? Ou seja, como desenvolver o amor? Ela também responde com uma palavra: trabalhe. O trabalho incessante faz desenvolvermos sentimentos. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que para mim é uma das mais belas, intitulada A Lei de Amor, ele nos fala que no início o homem só tem instintos. Com o passar do tempo passa a ter sensações, mas corrompido e burilado passa a ter sentimento. E o ponto-chave do sentimento é o amor. E ele ainda afirma no parágrafo seguinte que nós estamos mais próximos do ponto de partida, instinto, do que do ponto de chegada, sentimento. Mas é um trabalho, é um processo, é uma construção. Por isso que Abigail fala: o trabalho vai desenvolver o amor, Paulo. E ele fala assim: mas eu quero trabalhar e ninguém me dá oportunidade. Às vezes a gente tem esse tipo de pensamento: eu queria tanto trabalhar, eu queria tanto aquela tarefa, eu queria tanto servir. E aí Abigail responde também com uma palavra: espere. Às vezes a gente quer morder o fruto antes de começar a semear. Às vezes a gente não preparou nem a terra, às vezes a gente não tem nem a semente, e a gente já quer o fruto, a gente já quer o resultado do trabalho. Veja o exemplo da mãe, por exemplo, com um filho dependente químico. Muitas vezes ela vai esperar uma vida inteira, dedicando, persistindo, para quando desencarnar, ela perceber que foi uma realizadora, ainda que o filho não desse as respostas que ela esperava. Vejam a paciência de uma mãe, no trabalho que a gente faz com os presos. Muitas vezes o pai abandona, a esposa abandona, os filhos abandonam, mas a mãe não. A mãe não. E Chico ainda costuma falar que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. A mãe sabe amar com paciência. A mãe entrega-se a uma causa sem que ela queira receber algo de maneira imediata. Ela faz o bem e o amor pelo bem. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: qual a maior de todas as virtudes? E a espiritualidade responde que é aquela que é feita de forma desinteressada. A mãe é um grande exemplo. Por isso que Chico vem nos falar que o amor conhecido na terra que mais se aproxima do amor de Jesus é o amor de mãe. Então a mãe sabe esperar. Por isso que Paulo também, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala do amor, uma das características do amor é que o amor é paciente. O amor é paciente. Saber esperar nos faz ser pessoas pacientes. E aí Paulo vai fazer um último questionamento para Abigail: eu estou esperando, eu quero trabalhar e não tenho oportunidade para um dia eu amar, mas ninguém me compreende. Meus pais, minha irmã, meus amigos, nem a casa do caminho que acolhe todo mundo abriu as portas para mim. E aí ela se despede com uma última palavra: perdoe. Perdoe. O trabalho desenvolve o amor, a espera nos faz ser pacientes, e sendo pacientes a gente aprende a perdoar. Emmanuel comenta que Paulo traz essas 4 palavrinhas como lema de sua vida. E ele fica mais 3 anos e meio em Tarso, trabalhando como um como um tecelão. E na região ele passou a ser conhecido como um alienado pacífico, ou seja, um doido que não fazia mal a ninguém. O pessoal tinha pena dele e nunca deixava de encomendar serviço, então ele sempre tinha uma grana necessária para se alimentar. 3 anos no anonimato, 3 anos esperando, 3 anos trabalhando arduamente. E quase 7 anos depois da conversão, ele recebe a visita de Barnabé. E sabe quem orientou Barnabé a procurar Paulo? O equilíbrio do cristianismo: Pedro. Barnabé era o responsável, era o líder da igreja de Antioquia. E ali na igreja de Antioquia,
eles tinham boa vontade, segundo Emmanuel, não faltava recursos financeiros, mas o que muitas vezes faltava ali era iluminação intelectual. Tinha grana para fazer o trabalho social, tinha pessoas, tinha boa vontade, mas muitas vezes era cego conduzindo cegos. Barnabé procurou Pedro para pegar orientação, porque a primeira igreja era a de Jerusalém, a Casa do Caminho, depois uma pequena igreja em Jope, e ali uma igreja maior em Antioquia, que segundo Atos dos Apóstolos, e segundo também Paulo e Estevão, foi um dos poucos centros apostólicos na história do cristianismo que ocorreu os fenômenos das vozes, fenômeno de voz direta que Kardec vai explicar em um livro dos médiuns. Um dos poucos templos da história do cristianismo. Já ouviram falar em Eurípides Bassanufo? Quando ele fez a oração para inaugurar o colégio Allan Kardec em Sacramento, a oração dele foi ouvida em todas as casas da cidade de Sacramento, como se tivesse uma caixinha de som em cada lar. E isso é registrado em cartório, em maior parte por católicos. Fenômeno de voz direta. Batismo de Jesus: eis aí o meu filho amado, em quem compraz-o, escutai-o. E esse fenômeno de voz direta no batismo veio depois de um processo de ectoplasma, que o evangelista fala: eis que uma nuvem branca os cobriu. E aí ele fala branca como uma pomba, e o povo acha que pousou uma pomba na cabeça de Jesus. É branca como uma pomba, não era uma pomba. E aquela nuvem era ectoplasma. A mesma narração de Mateus na transfiguração. E uma nuvem branca os cobriu, era ectoplasma. Estava tendo materialização, mediunidade, efeito físico. Jesus transfigurando, Moisés materializando, Elias, e a voz novamente, saindo da nuvem, saindo do ectoplasma: este é o meu filho amado, em quem compraz-o, escutai-o. E ali a igreja de Antioquia era uma das poucas igrejas que tinha esse fenômeno. Mas faltava naquele momento trabalhadores do pensamento, segundo Emmanuel. Por isso que o estudo também é importante. O estudo sério, Jesus, Kardec e Chico Xavier, um caminho seguro. O estudo sério que a gente precisa ter na casa espírita. E aí Pedro manda ele lá em Tarso chamar Paulo, e depois de 7 anos ele tem a oportunidade de fazer o primeiro trabalho. Sabe o que ele quis fazer em Antioquia? Fazer palestra, falar em público, que era a aptidão que ele tinha enquanto fariseu. E aí Emmanuel vem descrever que ele assumiu a tribuna e ficava gago, ficava vermelho, não conseguia ter uma linha de raciocínio. Adianta só ter a iluminação intelectual? A gente precisa viver o Evangelho. Francisco de Assis vem falar que em qualquer lugar que a gente estiver, nós temos que pregar o Evangelho, se necessário, usando palavras. E ali Paulo estava compreendendo essa tônica. Ele percebia que não adiantava só ir falar, mas ele havia aprendido a esperar. E a partir daquele momento, o que Paulo fez? Ele monta a sua tenda de trabalho ao lado da igreja, porque com a capacidade intelectual dele, ele observou em poucos dias ali naquela igreja, que Antioquia ficava próxima a um porto, próximo ao mar. Então iam pessoas de várias regiões diferentes, passavam por Antioquia durante o dia a trabalho, querendo conhecer Jesus, só que as reuniões eram só à noite. E aí ele monta a tenda de trabalho para receber, para acolher as pessoas, ouvir as dores, ouvir o sofrimento e orientar em cima do Evangelho. Portanto, o primeiro trabalho de Paulo foi atendimento fraterno. O primeiro trabalho que Paulo desenvolveu foi atendimento fraterno. Mais tarde, na primeira viagem, quando estavam na ilha de Chipre, que é onde ele funda a primeira igreja, Emmanuel faz um comentário interessante, que Paulo, antes dele começar a ser um grande pregador do Evangelho, ele precisou conhecer a dor humana. Ele precisou saber que atrás de cada olhar existe dores, existe sofrimento, para ele poder falar com autonomia e autoridade, né? Então vejam o processo. Quando eles voltam da primeira viagem, aquela igreja que era referência, ela já estava se desviando, como a Casa do Caminho também estava. Então não adianta a gente achar que problema é só nos tempos atuais, não. Eles passavam por dificuldade. Inclusive antes de fazer a primeira viagem, eles vão à Casa do Caminho porque aconteceu um problema sério ali no cristianismo. Lembram que ali era uma casa que tinha as reuniões que aconteciam as vozes direta em Antioquia? Uma dessas reuniões, a voz direta falou assim: olha, avisa o pessoal da Casa do Caminho que o bicho vai pegar, as perseguições vão voltar, que eles estejam vigilantes. Eles mandam essa mensagem por um portador, eles não acreditam na Casa do Caminho, na mensagem de Antioquia, naquela mensagem espiritual. Aí o que acontece? Tiago, irmão de João, é morto por apedrejamento. Eles prendem Pedro e conseguiram banir João de Jerusalém. Paulo e Barnabé, antes da primeira viagem missionária, vão a Jerusalém. Quando chegam na Casa do Caminho, ficam assustados, porque não tinha mais aquele ambiente espiritual favorável.
vão até a casa da irmã de Barnabé, que era Maria Marcos, e percebem que o ambiente espiritual da casa do caminho havia sido substituído para a casa de Maria Marcos, e eles percebem que Pedro só foi salvo porque iria desencarnar, porque um anjo se materializou, um espírito se materializou, também está em Atos dos Apóstolos, e abriu a cela para Pedro fugir. E então Pedro teve que ficar um tempo fora de Jerusalém, João banido, os fariseus tomando conta do movimento. Então, um processo delicado. Emmanuel fala que Barnabé e Paulo saíram de lá com o ânimo abatido, saíram desanimados. E aí, em um momento da caminhada, e quem foi junto com eles era João Marcos, sobrinho de Barnabé, que mais tarde se tornou um evangelista. Eles saem tão desanimados, mas num ponto da viagem, Emmanuel descreve que Paulo recobrou o ânimo. E ali Paulo fala o seguinte: sinto a aproximação de Estevão. Quem estava ao lado dele? Estevão, que era o guia. E ele fala assim: tem uma ideia que parece vir do mais alto. Intuição, mediunidade e intuição. Jesus nos fala que os seus seguidores vão vir do Oriente e do Ocidente. Nós não podemos, Barnabé, deixar a responsabilidade em cima de Pedro. Se Pedro for preso como foi e matarem ele, se fizer o mesmo com João, com Tiago, se fechar a casa do caminho, o que vai ser do cristianismo? Como Jesus falou que seus seguidores virá do Oriente e do Ocidente, vamos levar a mensagem do Evangelho a outras gentes, a outros povos, aos gentios. Mas como fazer isso, Paulo? Vamos andando. Vamos de cidade em cidade pregar a boa nova. Barnabé aceitou, mas pediu a opinião de um colegiado que todos aceitaram, e ainda numa reunião mediúnica a voz direta veio de novo, e ainda falou que quem deveria ir naquela missão era Barnabé e Paulo. Paulo chora copiosamente, porque pela primeira vez, depois de tantos anos, era a espiritualidade dando a ele a oportunidade de servir. Era a espiritualidade falando que ele estava pronto para trabalhar. Quando eles voltam da primeira viagem missionária, que daria também um seminário só para contar cada cidade que ele passou, eles percebem que o mesmo problema de Jerusalém estava acontecendo em Antioquia. Os fariseus influenciando na obra. E aí a gente vai entrar no ponto-chave do nosso estudo dessa parte. Por que os fariseus influenciavam? Porque colocavam dinheiro. Por que colocavam dinheiro? Porque precisava de dinheiro para manter aquela obra, para sustentar a parte de comida, de vestuário, de macas, de acolhimento. Ah, mas já tinha o evangelho. Tudo bem, mas o evangelho também não traz dinheiro. Então tinha um problema sério, e que por os fariseus colocar dinheiro tinha que ser do jeito deles. Não podia falar de Jesus como o maior, mas tinha que igualar ele aos profetas e Moisés. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. E é muito do que acontece no movimento espírita. Às vezes a gente, olha, se nós deixássemos de falar de Jesus para falar de Moisés, estava bom demais. A gente deixa de falar de Jesus para falar de nós, de falar de casos que não tem nada a ver com a essência do Cristo. E ali tinha um problema sério que tinha que ser resolvido. Um problema muito sério, muito sério. E então, vejam a inteligência de Paulo. Inclusive também daria para a gente fazer aqui um seminário contando esse embate que tinha entre Paulo e Tiago, porque Tiago teoricamente defendia os fariseus e Paulo os gentios, e quem achou o ponto de equilíbrio foi Pedro. Pedro achou o ponto de equilíbrio naquele conflito. Mas olha a inteligência de Paulo. Ele sempre viajava nessas viagens missionárias com objetivos. O primeiro objetivo, levar a palavra do evangelho a outros povos. Inclusive, ele chegando numa região de 3 cidadezinhas, Icônio, Derbe e Listra, ele abraça pela primeira vez um jovem de 13 anos, chamado Timóteo. Ali ele é apedrejado a primeira vez e entra em coma. Quem limpa as feridas dele e dá passes é Timóteo, com 13 anos. Com 13 anos. Gravem essa passagem, vocês vão entender daqui a pouco o que aconteceu. Paulo percebe que tinha que fazer a segunda viagem para expandir a ideia do cristianismo, como foi na primeira, mas para arrecadar dinheiro para a igreja de Jerusalém, arrecadar grana, arrecadar dinheiro. Ele sai de Antioquia, passa por Tarso, e ele volta nessa região Icônio, Derbe e Listra, onde ele encontrou com Timóteo. E chegando ali próximo à cidade de Timóteo, ele percebe que eles tinham fundado uma igreja cristã, depois da sua ausência. E ele pergunta quem tinha fundado a igreja, e eles falam Timóteo. Timóteo já era o grande líder espiritual daquela região, com 15 anos de idade. E aí Paulo, muito curioso, perguntou, mas como é que ele conseguiu construir uma igreja tão grande? Teve 2 fariseus que ajudaram na construção. Quais fariseus? Os que tinham mandado apedrejar Paulo na primeira viagem.
Então vejam uma criança de 13 para 15 anos o que já estava fazendo. Vejam os frutos da primeira viagem missionária. E ali, quando eles passam por aquela região, Paulo ao lado de Silas, eles pegam Timóteo para fazer parte também da viagem missionária. Pregavam o evangelho, fundavam igrejas, mas ao longo do caminho eles iam arrecadando. Teve gratas surpresas, reencontrou Lucas. Inclusive Lucas se converteu ao cristianismo, sabe como? Lucas evangelista, o médico de homens e de almas, no atendimento fraterno que Paulo fez com ele em Antioquia. E ao sair de Antioquia, Lucas ainda reuniu a assembleia e falou: olha, vocês que seguem Jesus são conhecidos como homens do caminho, mas o mal também tem seus caminhos. É muito mais justo chamarmos uns aos outros de cristãos, porque seguimos o Cristo. Então, pela primeira vez na história em Antioquia, os seguidores de Jesus foram chamados de cristão por um homem que se converteu no atendimento fraterno. Paulo, se despedindo dele, olha a necessidade de sabermos a importância de acolher. Quando Paulo se despediu de Lucas, ainda em Antioquia, ele chorou pela primeira vez porque percebeu que aquela foi a primeira amizade sincera que ele tinha feito na vida dele. A primeira amizade sincera. Ele acompanhou Lucas até perder ele de vista e chorou copiosamente, porque fez uma amizade sincera. Na segunda viagem missionária ele reencontra Lucas. E aconteceu algo muito interessante, se estudarmos essa trajetória de Paulo, e Lucas se junta a Timóteo, Silas, e continua a segunda viagem missionária, arrecadando grana também. Aconteceu um fato muito interessante, na trajetória de Paulo, até a metade da segunda viagem, que a gente vai chegar agora nesse ponto, que foi os fenômenos mediúnicos ostensivos na vida de Paulo. Paulo viu Jesus nas portas de Damasco, através de um fenômeno mediúnico de clara evidência. Óbvio que com Cristo manipulando os fluidos, era possível qualquer um ter aquela visão, mas não deixa de ser um fenômeno. Vai contando aí, um fenômeno mediúnico ostensivo. Depois, ele só teve outro fenômeno mediúnico ostensivo 3 anos e meio após a cena de Damasco, quando ele faz o desdobramento em Tarso, encontra Estevão e Abigail. Na segunda viagem ele vai para a região da Ásia, ele ouve a voz de Estevão, quase 10 anos depois da conversão, aliás, mais de 10 anos após a conversão, ele ouve a voz de Estevão que fala: não vai por aí não, vai para a região dos Gálatas. Desculpa, é o contrário, ele ia para a região dos Gálatas e mandou ele para a Ásia. Então, um terceiro fenômeno mediúnico. Na Ásia, ele tem um desdobramento espiritual e encontra um homem vestido como as pessoas da Macedônia se vestiam, pedindo para ele pregar o evangelho no Ocidente, pela primeira vez. Quarto fenômeno mediúnico. Ele vai para o Ocidente, passa por Filipos, Tessalônica, vai em Atenas, e ali tem uma grande decepção. Inclusive, foi o único lugar que ele foi sozinho, e não é à toa que ele sofreu, porque no próprio prefácio da obra Paulo Estevão, Emmanuel vem nos falar que aonde há trabalho existe riqueza, mas aonde há cooperação existe paz. Então nós precisamos uns dos outros para fazer a obra cristã. E ali ele vai sozinho, é o lugar que ele mais sofre. E aí Timóteo vai atrás dele logo após e fala que em Corinto estava Prisca e Áquila, o casal que foi com ele no deserto. Ele recobra o ânimo e vai para Corinto, que já era um desejo antigo, porque Corinto era a terra natal de Estevão e Abigail. E chegando em Corinto, 17 anos depois da conversão, arrecadando grana para Jerusalém, ele percebe que o seu trabalho podia ir por água abaixo. Paulo tinha fundado tanta igreja que o pessoal começou a ir atrás dele, falando assim: Paulo, você precisa estar presente, nós estamos passando por esse problema, por aquela dificuldade, nós não conseguimos resolver sem você, você precisa estar conosco. Como que Paulo ia estar em todos aqueles locais ao mesmo tempo? Impossível. Não tinha Uber na época, gente, não tinha carro, até o cavalo era difícil. Paulo andou cerca de 16 mil quilômetros a pé, sem falar as viagens de barco. 16 mil quilômetros. Então o homem andou bastante, né? Mas não conseguia estar em todo lugar, começou a ficar aflito, todo mundo chegando e pedindo orientação dele, falando de um problema, ele tinha que estar e tal. Aí ele faz uma prece pedindo Jesus para abençoar. Depois dos 17 anos da cena de Damasco, Jesus aparece para ele novamente: meu filho, aquele discípulo que tem a própria vida ao seu dispor, não precisa estar presente pessoalmente no local. Poderás utilizar os poderes do Espírito e assim escrever para todos os irmãos em meu nome. Para tanto, Estevão estará mais próximo de ti, expressando o meu próprio pensamento. Começou ali, segundo Emmanuel, o movimento restaurador do cristianismo primitivo com as chamadas epístolas de Paulo, que em verdade eram psicografias,
com a autoria espiritual de Jesus, intermediadas no mundo espiritual pelo médium de Jesus, Estevão, que era passada a mensagem para Paulo, que segundo Emmanuel, nunca procurava escrever sozinho. Ele chamava para perto dele os amigos que ele tinha maior afinidade, para que o dia que ele não estivesse bem, os amigos o auxiliassem na interpretação da mensagem. Em 17 anos, ele teve 4 fenômenos mediúnicos ostensivos na sua vida. Caracteriza um médium ostensivo? Não. E às vezes a pessoa chega e fala assim: eu escutei uma voz, eu vi um espírito, a gente já coloca ela na reunião mediúnica. Isso é uma covardia. É uma covardia. Paulo precisou de 17 anos de trabalho, de estudo, de entendimento, para Jesus falar: agora você está pronto para usar os poderes do Espírito, porque você tem o seu exemplo a seu favor. Olha o tanto que a mediunidade é séria. Mediunidade é o telhado da casa espírita, não é a rocha, não é a base da construção. Por isso que Chico falava que o telefone toca de lá para cá, porque senão a gente vai ser evocadores, a gente não vai ser médium. Mediunidade é processo natural, ser evocador é complicado. Sabe lá o que vai evocar, porque médium a gente pode ser, mas vai saber qual espírito está ali à nossa disposição. Então é um processo muito sério, que a gente tem que pegar essas obras e ter como referência. Chico começou a psicografar em 1927, só publicou o primeiro livro em 31. Isso nós estamos falando de Chico Xavier. O padrão ele tem que seguir. A gente tem que ter tranquilidade. Rafael, mas a minha mediunidade é tão ostensiva, eu tenho que desenvolver mediunidade é desenvolver bondade. E aqueles que não são espírita e que não tem reunião mediúnica, será que Deus é injusto com eles? Porque a mediunidade está para todo lado. Rafael, mas esse negócio de ir para o hospital, ir para a cadeia com morador de rua, eu sinto mal porque eu sou médium ostensivo, então eu pego todas as energias ali. Então primeiro se trate, porque não é problema da mediunidade, é um problema nosso, não é? Porque olha, a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente, e algo que é santo não vai prejudicar ser humano nenhum. Nenhum ser humano vai ser prejudicado que vai visitar um doente, que vai visitar um preso. Chico Xavier ia no presídio e Emmanuel ainda costumava falar com ele assim: Chico, a diferença deles e de nós é que o crime deles foi descoberto, viu? E o nosso ainda não. A diferença é ao lado da grade. Diante das leis de Deus somos todos criminosos. Em uma das psicografias de Chico, ele sentiu muito mal, ele já estava com 70 anos de idade, e então ele tem um desdobramento e chega no mundo espiritual. Tinha uns 80 espíritos com um pedaço de porrete, com arma, indo em direção a Chico, mal vestido, sujo. Peraí, Rafa, mas será que no mundo espiritual tem arma? Tem pedaço de porrete? Gente, tudo que existe aqui na Terra é uma cópia imperfeita de lá, inclusive coisas negativas. O crack, por exemplo, foi desenvolvido no mundo espiritual, a cocaína, a maconha, a cerveja. E aí pega os médiuns invigilantes, os evocadores, e eles acabam passando isso aí para frente, né? E Chico chegou no mundo espiritual e estava com um revólver, um pedaço de pau. E ele começa naquela tranquilidade comum do Chico, começa a rezar. Gente, eu ia correr demais, se minhas pernas funcionassem, né? Ia ficar bamba. Chico começa a rezar, e que é o certo. E aí eu estava fazendo uma palestra falando sobre essa história, uma criança, 10 anos, levantou a mão e falou assim: ô tio, eu ia correr rezando. Eu não ia fazer igual o Chico não, rezar parada é fria. Eu ia correr rezando, né? E aquela criança tem até razão, né? E o Chico chamou Emmanuel, Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, não apareceu ninguém, ele correu, né? Quando o Chico corre, ele escuta um barulho de arma de fogo. Quando ele virou, o tiro já tinha pegado no ombro dele. Ele retorna ao corpo, apavorado, sentindo mal, e então ele percebe que ele não conseguia movimentar o braço direito. 1 ano sem conseguir levantar o braço direito. Passou uns 3 dias, que o guia vem depois, tá, gente? Passou uns 3 dias, Emmanuel apareceu. Aí Chico falou assim: Emmanuel, eu rezei tanto, eu sou cardíaco, eu já tive 3 infartos, imagine se esse tiro pega na região do coração, no pé. Eu tinha desencarnado. E Emmanuel falou: você ia desencarnar. Chico reencarnou para viver 70 anos de idade. Será por que ele foi até 92? E Chico então fala assim: mas quem me ajudou? Eu não percebi ninguém, me fala que eu quero orar e ser grato a essa pessoa. Aí Emmanuel fala com Chico o seguinte: todas as mães dos presos que você tem visitado fizeram uma oração pedindo a intercessão de Jesus em seu benefício, e aquela oração conseguiu desviar o projétil.
E ele complementou falando com o Chico que o bem que a gente faz em qualquer momento é o nosso advogado em toda parte. E quando a misericórdia divina, a justiça divina vem ao nosso acerto de contas e nos encontra no trabalho do bem, manda a providência divina que esse acerto de contas retorne por tempo indeterminado. Vale a pena ou não? Vale a pena ou não usar mediunidade para o trabalho social? Muito a pena, muito a pena. A nossa irmã me levou agora, logo depois do almoço, para conhecer o galpão que está sendo construído aqui na casa e a cozinha. O ambiente aqui está muito bom, viu, gente? Mas eu vou falar com vocês, ali está uma coisa fora da curva. Ué, Rafael, mas o ambiente espiritual naquele lugar está bom, tem areia, tem um galpão. Depois vocês façam um teste e passa por lá. Porque aquele trabalho que vocês vão começar lá, no mundo espiritual, ele já existe há muito tempo. Ele já está funcionando. Já está funcionando. A nossa irmã comentou comigo ainda assim, olha, tem aquele problema, né? Falta de trabalhador. A gente não sabe como que vai fazer. É o que nós comentamos. Vamos pegar os próprios assistidos para ser tarefeiro. Vão ser os melhores trabalhadores. Foi assim que surgiu Estevão. Foi assim que Samônio apareceu para influenciar o cristianismo, não é? E ali Paulo começa o movimento das cartas. Passa, antes de chegar em Jerusalém e acabar a segunda viagem missionária, ele chega em Éfeso para realizar um desejo antigo, abraçar a mãe de Jesus pela primeira vez. E ele vai até Maria de Nazaré, e é muito interessante que Emmanuel comenta que ele teve a impressão de estar abraçando um anjo revestido em mulher. E o que mais impressionou Paulo em contato com Maria foi a humildade que transparecia dela de forma natural. A humildade de Maria foi o que mais impressionou. Paulo ficou extremamente comovido com os relatos da mãe de Jesus sobre a noite do nascimento do Cristo. E a partir daqueles relatos ele quis escrever o Evangelho a partir de Maria. Ele não teve tempo, então ele vai pedir um amigo para escrever Lucas, que a pedido de Paulo escreve o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Tudo começou por um atendimento fraterno, por acolher Lucas. Ele volta de Éfeso, chega em Jerusalém, segundo Emmanuel, entrega a Pedro uma pequena fortuna. Pedro ainda fala com ele que as suas cartas eram disputadas por todas as comunidades do cristianismo, e que ele, Pedro, era experimentado nos problemas espirituais, porque todo mundo queria receber Jesus, viu, gente? Todo mundo queria relatar alguma coisa do Cristo. Igual hoje em dia todo mundo quer receber Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz, Bezerra de Menezes. Na época era Jesus. E ali Emmanuel fala que Pedro era experimentado, mas que aquelas cartas ele reconhecia o pensamento do mestre. As cartas já eram disputadas pelas comunidades cristãs. E aí Emmanuel fala que Paulo entrega a Pedro uma pequena fortuna, que era o objetivo da viagem. E Paulo levou aquele objetivo a sério. Mas não só entregou o dinheiro, mas orientou Pedro a instaurar, depois de 25 anos que a Casa do Caminho foi inaugurada, o terceiro ponto das obras sociais no coração daqueles que sofriam. E aí a gente tem que tentar pegar algo semelhante e trazer para a Casa Espírita. Sabe o que foi? A construção de um galpão com amplas proporções, e quando eu cheguei ali eu me emocionei muito por isso, porque eu lembrei dessa parte. E aquele galpão, além de ser um local que eles usavam para refeitório, era o local onde se ensinava profissões, cursos profissionalizantes. Primeira etapa, dá a comida, dá roupa, dá um abrigo. A segunda, evangelho. E a terceira, ensina uma profissão para que eles caminhem com as próprias pernas e não dependa do dinheiro dos fariseus que estão querendo influenciar na obra. Fecharam o ciclo do trabalho social. Cada um com uma liderança. Assistência material, Pedro, religião. Assistência espiritual com o evangelho puro, Estevão, a filosofia profunda do Cristo através da oratória. E o terceiro ponto, Paulo, sendo extremamente científico, usando a fé raciocinada para aquele homem que chegava lá e recebia a cesta e ia embora corcunda, com a autoestima lá embaixo, sem acreditar nele mesmo, voltasse a erguer seu corpo e perceber que ele tinha capacidade para caminhar com as próprias pernas. E talvez esse ponto a gente seja o que mais precisa melhorar na Casa Espírita, dar oportunidades para as pessoas caminharem com as próprias pernas. Que Jesus possa nos amparar, nos abençoar, que a gente possa entender esses 3 passos do trabalho social na história do cristianismo, mas que a gente possa, acima de tudo, tentar empregar isso na nossa família, entregar aos filhos o que é necessário, dar alimentação, dar uma roupa, um estudo, mas o necessário. Mais do que isso, a gente está correndo risco. Eu me lembro que às vezes no início do ano letivo eu falava com meu pai assim: ô pai, eu estou querendo ganhar um tênis,
eu vou para a aula com tênis, jogo bola, aproveito, eu queria um tênis de presente, e papai dizia assim: meu filho, comporte bem o ano inteiro, obedeça sua mãe, respeite suas irmãs e tire boas notas. No final do ano, no Natal, se eu tiver condição financeira e se você comportar bem, você ganha. Gente, era uma cedo o ano inteiro, não é? Às vezes queria brigar com minha irmã, voltava, queria responder minha mãe, lembrava do tênis, não queria prestar atenção na aula, esforçava. Chegava no Natal, o papai chamava para conversar em particular, né? E chamava pelo nome: Rafael, vem aqui. Doía até a espinha. E a gente sentava e papai falava assim: olha, meu filho, eu estou muito orgulhoso de você. Você tirou boas notas, com sua irmã mais nova, tem um pouquinho mais de paciência. Ela ainda não tem um conhecimento educacional que você tem pela idade dela, mas bacana a forma que você tem tratado sua mãe, melhora mais na matemática, dá para melhorar essa nota aqui. Então papai você merece ganhar um tênis. Mas papai vai falar de coração: eu não tenho condição, as coisas estão difíceis esse ano, infelizmente eu não vou poder te dar o tênis esse ano. Olha, naquela hora ali, a gente ficava um pouquinho frustrado, esperava o ano inteiro, mas a sinceridade do meu pai tocava no meu coração. A verdade do meu pai fazia eu compreender. Hoje os pais querem viver de aparência, dão o que não podem, vivem sufocados, porque os filhos exigem, e tudo tem que ser no tempo e na hora deles. Dê o necessário, não deixe de falar do evangelho para os filhos. Quando o papai chamava a gente para fazer o culto no lar, era um terror. Eu queria o videogame, eu queria jogar bola, eu não queria estar ali, mas a gente tinha que estar. Quer dizer, mamãe respeitava o livre-arbítrio. Ela costumava falar com a gente o seguinte: olha, meu filho, provou do meu pirão, tem que provar da minha religião, senão vai provar do meu cinturão. Então o livre-arbítrio lá em casa era esse, né? Tinha escolha, né? A gente ia para o culto, nervoso, mas ia, né? Com mais ou menos 15 anos eu fui para um primeiro show na minha vida, um show de rock, e os amigos meus que estavam lá no show, o pessoal mais velho, começaram a fumar maconha. Quando passaram o cigarro para mim, eu estava na onda deles. Quando peguei o cigarro, foi uma coisa estranha. Não veio nenhum ensinamento do culto, mas veio a cena de papai fazendo culto no lar, segurando o evangelho, e mamãe séria olhando para a gente. Gente, o cigarro caiu da minha mão na hora. Eu não lembrei de nada que falaram, mas eu lembrei da cena. E aí mais tarde, eu sempre tinha o hábito de colocar uma música clássica antes de ir fazer uma palestra. Eu fiz uma palestra à noite, no outro dia cedo eu liguei o carro, a música tocou, e o meu sobrinho com 1 ano de idade estava no carro, e desde novinho participa do culto. E no culto a gente põe música clássica. E eu comecei a andar com o carro, mais adiante, depois de uns 10 minutos, a música clássica rolando. Quando eu olhei no retrovisor para ver se ele estava bem, ele estava com o olhinho fechado assim, ó. Desde a hora que saiu de casa. Por quê? Ele ouviu a música e assimilou que era um momento de oração. Olha a importância de levar Jesus para dentro dos nossos lares. Dê o necessário, fale de Jesus e ensine para os seus filhos o valor do trabalho. Ensine para eles que eles acordam e a cama não arruma no automático. E olha, não tem lei que vai impedir isso não, tá? Ensine que depois de fazer uma refeição ele tem que lavar a talher, tem que lavar o prato. Por que a criança, o menino, não pode ajudar a mãe a lavar um banheiro? Não pode ajudar a varrer a casa, passar um pano? São pequenos trabalhos. Kardec fala que trabalho é ocupação útil, pequenas tarefas. Vamos ensinar aos nossos filhos, na medida do possível, uma profissão, por que não? Essa é a tônica da vida, porque se a gente consegue fazer isso bem em casa, nós vamos ser bons instrumentos para desenvolver esse trabalho na casa espírita. E se a gente não consegue ainda fazer da forma adequada, é porque a gente está devendo o lar. Aqui nós somos um reflexo do nosso dia a dia com aqueles com quem convivem conosco. Papai sempre falava com minhas irmãs uma coisa interessante, né? Quando vocês for escolher o namorado de vocês, papai orientava, perceba como que eles vão tratar pai e mãe. Você vai saber o esposo que você vai ter, né? Como que a gente está tratando os nossos pais, os nossos filhos, o esposo, a esposa, ainda que seja difícil, é o que tem para a gente, né? A reencarnação não erra o endereço, é onde a gente tem que desenvolver, porque se a gente não tem essa percepção, não adianta nada isso aqui que nós falamos a manhã inteira e a tarde inteira, porque a gente não vai conseguir empregar. Se a gente não consegue viver isso com a família, a gente não vai conseguir ser um bom instrumento aqui na casa espírita.